Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal do Carol Ryder, nas redes sociais. Meu nome é Carolina Andrade e agora você que está aqui me assistindo, que não me conhece, vai entender um pouquinho mais do que é o Clube do Livro do Juntos Somos Mais Fortes de 2023, o meu novo projeto desse ano que eu criei para que você possa desfrutar de momentos onde você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus, sair um pouco das redes sociais e poder construir uma rede de apoio onde a gente vai estar ao mesmo tempo estudando juntos e se aprofundando na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, eu quero começar contando para você como que esse projeto surgiu, como que tudo aconteceu aqui no Juntos Somos Mais Fortes. Vamos lá? Para você poder entender como vai funcionar esse Clube do Livro do Juntos Somos Mais Fortes, eu preciso te contar o que é o Juntos Somos Mais Fortes e, ao mesmo tempo, me apresentar para você, porque tem gente que está aqui que já me acompanha nessa trajetória e tem gente que vai chegar sem saber o que está acontecendo, qual é o meu passado, qual é a minha intenção nas redes sociais. Então, o episódio de hoje vai servir para isso, para que você possa me conhecer um pouco mais e para que você possa entender qual é o objetivo do Clube do Livro de 2023 do Juntos Somos Mais Fortes, tá bom? Meu nome é Carolina Andrade, eu tenho como formação o direito, eu sou advogada e escritora. Então, para você que está chegando aqui agora, vai entender que o amor pela leitura, ele é presente na minha vida, na verdade, desde a infância. Eu sempre tive muita facilidade de estudar a língua portuguesa, de estudar literatura, gramática, e isso me acompanhou desde a época de criança até hoje. Então, essa facilidade, ela sempre foi muito bem exercida, porque a leitura, ela sempre foi muito bem ampliada e aplicada na minha infância. E esse hábito, ele sempre foi presente. Quando eu escolhi fazer a faculdade de Direito, eu fui entender que nada mais era do que eu reforçar esse hábito da leitura para o resto da minha vida, para eu poder me atualizar, para eu poder estar sempre a par do que estava acontecendo nas normas jurídicas, para poder trabalhar e aplicar isso na minha profissão. E aí a minha carreira começou. Então, para você poder entender onde eu vou chegar agora aqui no Juntos Somos Mais Fortes, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional como advogada. Eu me formei em 2001 e fui trabalhar em empresas especializadas na área jurídica tributária. Essa é a minha especialização. O tempo, os anos se passaram, eu fui adquirindo experiência. Quando foi em 2012, eu recebi um convite da equipe do editorial dessa empresa para escrever minha primeira obra tributária, para poder ajudar estudantes de direito, contadores, quem trabalhava na área de consultoria, para quem estava começando na área tributária, para poder entender das obrigações fiscais, para poder aplicar isso no seu dia a dia de uma forma objetiva e mais clara, porque a legislação muitas vezes traz princípios rebuscados, palavras rebuscadas e faz com que a gente não consiga interpretar e aplicar no nosso dia a dia. Então, eu criei o meu primeiro livro na área tributária com essa intenção. E aí, a partir de 2012, o convite para escrever obras não parou de acontecer. Eu comecei com um livro em 2012. Depois disso, durante essa trajetória toda na área tributária, eu escrevi 5 obras, todas relacionadas, 4 delas relacionadas a tributos, que eram impostos que a gente chama na área do direito tributário impostos indiretos, e uma na área de logística. Foi em 2014 eu decidi começar um projeto de fazer uma migração para os Estados Unidos. Então, eu fui fazendo uma programação onde eu estava desligando a minha carreira jurídica para poder fazer uma movimentação de mudança de país e começar uma nova história aqui nos Estados Unidos. Pois bem, essa mudança aconteceu em 2015 e aí, quando eu cheguei aqui, eu ainda tive o convite para escrever a minha última obra tributária, que foi o livro de logística. Então, aqui nos Estados Unidos, eu desenvolvi ainda esse projeto. E quando foi em 2018, estando aqui, muitas coisas aconteceram. E aí eu mergulhei num processo profundo de autoconhecimento.
e de voltar a atenção para minha vida, para o meu cuidado como ser humano, para poder desenvolver esse lado que eu deixei sempre muito parado em virtude de dedicar tempo para construir uma carreira profissional. E aí, aqui nos Estados Unidos, esse mergulho ele foi muito intenso. Aqui a vida acontece de uma forma muito intensa. As mudanças são muito mais sentidas, porque a gente está longe da família, está longe dos amigos. Então, esse processo de se fechar e se analisar, ele acontece de uma forma muito profunda. E assim aconteceu comigo. E aí, quando foi em 2018, mais ou menos, comecinho de 2018, eu mergulhei numa situação onde eu descobri, por conta de um problema de família, eu descobri que a minha mãe estava passando por um processo de câncer. E aí, por conta disso, eu tive um grande baque e resolvi mergulhar no processo de olhar para mim e entender o porquê que eu não me cuidava, o porquê que eu não me olhava com amor e carinho. E comecei um processo de transformação. Então, isso envolveu um processo onde eu comecei a olhar para os pilares que eu chamo de autocuidado, de voltar a me preocupar com um estilo de alimentação mais saudável e colocar uma prática de atividade física na minha vida, que até então eu não tinha essa rotina. E aí, unindo esses três pilares, o processo de autocuidado e autoconhecimento começou a acontecer na minha vida e eu comecei a mudar e comecei a ver as mudanças acontecerem. Só que aí, num dado momento, eu comecei a documentar isso na minha rede social pessoal que eu tinha na época, e minhas amigas começaram a ver e começaram a me questionar, começaram a me perguntar o que eu estava fazendo. E aí eu criei uma rede social específica para poder documentar esse processo, que é o Carol Ryder. Então, se você for lá no meu Instagram nessa época e voltar o feed e começar a olhar, é isso que eu estava mostrando ali, todo esse processo de transformação. Por conta dessas perguntas, desses questionamentos das pessoas que queriam saber o que estava acontecendo na minha vida, eu entendi que eu precisava demonstrar isso e contar para as pessoas essa história, porque do mesmo jeito que passava isso comigo, eu sentia que muita gente passava por isso também naquela época e precisava desse empurrãozinho para fazer esse processo de virada de chave, de mudança acontecer. Foi aí que surgiu a ideia de criar o livro Juntos Somos Mais Fortes, criar o projeto do Juntos Somos Mais Fortes. Então, esse projeto ele nasceu em 2018. Hoje eu tô na 3ª edição desse livro. Então, durante esses anos, muitas coisas foram acontecendo para eu ir criando novas edições e contar o processo cada vez mais de uma forma mais aprimorada e mais aprofundada. Então, ele começou lá em 2018 com esse foco de atividade física, de autocuidado e alimentação saudável. Quando foi em 2020, veio a pandemia, muitas coisas aconteceram, o mundo mudou, a gente tentou entender o que estava acontecendo com a gente nesse período, né? Acredito que não foi só comigo que isso aconteceu. Em 2021, depois de passar por um processo de Covid aqui em casa, meu marido ficando internado, eu passando pelo Covid, eu fui me questionar e querer entender mais quem era Deus, o que era essa força, porque eu sempre cresci numa estrutura católica. Então, eu estudei em colégio católico, eu fiz batismo, fiz a primeira comunhão, estudei, tinha aulas de religião, então eu estudava um pouco a Bíblia, mas quando a gente é mais novo, a gente não tem muita intenção de se aperfeiçoar e de se aprofundar na palavra. Pelo menos foi assim comigo, né? Eu não posso colocar isso como uma experiência geral para todo mundo, mas comigo foi assim. Então eu estudava, mas eu não tinha um conhecimento mais aprofundado, até porque a linguagem era muito difícil de seguir, então eu nunca despertei esse interesse. E aí eu precisei passar por tudo isso aqui para poder sentir a necessidade de buscar esse conhecimento, de entender a força poderosa de Deus. E aí, nesse processo, em 2021, eu resolvi me tornar cristã. Eu posso contar para vocês que de 2021 para cá, a minha vida tem sido transformada a cada dia com o poder do amor incondicional de Deus. E tudo tem mudado. Por conta dessa conversão minha em 2021,
Eu comecei a frequentar uma igreja, que é a Lagoinha, Orlando Church, aqui nos Estados Unidos, e descobri que eles tinham um seminário teológico que chama Carisma, onde eles ensinam mais sobre a palavra de Deus. Mas não tive dúvida, me inscrevi no seminário em 2021 e passei um ano estudando a primeira etapa, né, que eles chamam o Carisma Básico. E me formei no meio do ano passado, de 2022. E nesse meio tempo, gente, nesse ano aconteceram tantas coisas, eu pude desfrutar tantas coisas, tantos milagres de Deus na minha vida, que uma hora eu vou fazer um vídeo só para contar isso para vocês, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, a gente vai se estender muito e pode acabar perdendo o foco. Mas os milagres, eles têm acontecido. Eu não quero ficar com esse conhecimento só para mim. Então, o que eu fiz? O ano passado, eu fiz um curso lá na igreja, onde eles formam líderes de GC. O GC é um grupo de crescimento, é uma reunião que ela acontece semanalmente na igreja, né? E pode acontecer na casa de pessoas, pode acontecer no formato online. E eles dão um direcionamento de palavras, de passagens da Bíblia que você vai estudar e vai meditar com esse grupo de pessoas semanalmente. O ano passado eu criei, junto com a minha amiga Meire, um grupo de crescimento online para mulheres. E aí a gente começou esse estudo semanal aprofundado na palavra. Só que aí no meio desse caminho, o que aconteceu? Eu acabei assumindo um convite para uma jornada profissional que aconteceu na minha vida, um processo seletivo que eu passei, que eu fui trabalhar no consulado brasileiro aqui em Orlando. E aí, por conta disso, eu precisei parar esse projeto, porque eu não tinha como me dedicar o tempo que eu precisava para fazer o estudo, entender o processo, para poder levar para o grupo e fazer essas reuniões de discussão. Então, eu finalizei o GC e nesse processo todo, desde 2021 para cá, eu comecei a mudar internamente com base nos conhecimentos que eu fui adquirindo da palavra de Deus. Resolvi levar essa transformação para o Juntos Somos Mais Fortes. Então, eu escrevi a segunda edição contando, adicionando no livro o que aconteceu na época da pandemia na minha vida e o que isso me mudou. Depois que eu fiz o seminário, e o ano passado, eu resolvi escrever a terceira edição para poder trazer os conceitos bíblicos que eu estava aprendendo naquele momento para essa obra do Juntos Somos Mais Fortes. E é o livro que eu tô trabalhando agora, que é o Vivachaya. Eu mudei até o nome da terceira edição, ele vem com esse conceito de Vivachaya, que é um conceito onde você vai cuidar de você mesmo, do seu corpo, da sua alma, como um todo, porque isso é um templo que Deus te deu para você viver aqui na Terra. Então, esse é um pouquinho só do conceito do que é o Vivachaya, e vocês vão entender isso no Clube do Livro agora em 2023. Eu convidei um amigo meu, que é pastor na Lagoinha, que é o Jason, para poder escrever o prefácio, porque esse insight de escrever a terceira edição com esse conceito do Vivachaya e trazer essas passagens da Bíblia no livro, ele veio através de um insight numa aula que o Jason estava dando de prosperidade bíblica, e aí nada mais justo do que convidar o meu professor para poder explicar o conceito que ele trouxe, que eu implementei e tive o insight para fazer a terceira edição para vocês. O livro nasceu e eu comecei a divulgar esse projeto. Só que as pessoas começaram a me perguntar no final do ano, as meninas que participavam do GC, começaram a me mandar mensagem perguntando se eu não ia reativar o GC em 2023. E eu resolvi fazer esse grupo de crescimento de uma maneira diferente, num formato diferente, porque as pessoas têm uma rotina muito atribulada, eu moro num país diferente, a maioria das pessoas que fazem o GC comigo estão no Brasil, e o fuso horário não bate, as reuniões semanais ficavam pesadas, muitas vezes as pessoas não podiam participar por conta de compromissos que elas tinham, que aconteciam durante a semana. Então eu resolvi trazer um novo formato de estudo, de um grupo de estudo, com o objetivo de você sair um pouco do consumo de rede social no seu tempo livre e dedicar um tempo para você mergulhar no estudo da palavra, no estudo da Bíblia. Então, esse
Clube do Livro de 2023, ele nada mais é do que um grupo de crescimento onde nós vamos se reunir e estudar obras literárias cristãs para que a gente possa ter a nossa vida transformada pelo conhecimento da palavra, para poder vivenciar o amor de Deus nesses estudos e para que a gente tenha um grupo de apoio onde a gente possa suportar e apoiar uma a outra para poder fazer esses estudos, essas meditações e essa troca, para a gente poder se engrandecer. Esse é o objetivo do Clube do Livro de 2023, tá? Então, o que eu quero falar para você? Continua aqui comigo, porque esse primeiro episódio era para contar para vocês qual é o objetivo desse grupo, e aí agora no próximo episódio eu vou contar como de fato esse Clube do Livro vai funcionar e as obras que eu escolhi pra gente poder trabalhar, tá bom? Vem comigo!